Olá, gurizada, tudo bem? Vamos corrigir a lição de número 14, então. Os exercícios estão lá na página 79, 80 e 81. Vamos lá? Os versículos bíblicos, então. Gênesis 1:1. No começo Deus criou os céus e a terra. Hebreus 11:3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Salmo 34:7. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. E 1 Pedro 5:8 e 9. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Só 2 linhas ali para escrever tudo isso, eu sei que não coube, né? Teve que fazer umas linhas extras aí. É a nossa apostila, que às vezes sobra linha, às vezes falta linha. Vamos lá na página 80, então. Em diversas oportunidades falamos ou oramos o credo. No culto, quando as pessoas recitam o credo, o que elas confessam? Elas confessam a sua fé, confessam o Deus na qual elas creem, tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Reveja que você estudou sobre os credos e pinte o círculo onde está o nome do mais antigo. O mais antigo é o credo apostólico. Nos desenhos aí é o do meio, né? Só pintar esse oval que tem escrito apostólico ali. Por que o credo apostólico é o mais conhecido? Porque é o mais antigo, porque é o mais curto, porque é o mais usado na igreja. Leia na sua Bíblia a passagem de João 20:17 e explique por que chamamos de Pai a primeira pessoa da Trindade. Lá Jesus está falando com a Maria, né? E daí ele diz que é para ela falar para os discípulos dele que ele vai subir para... Jesus diz, eu vou subir para o meu Pai, que é o Pai deles. Então, se Jesus diz que Deus Pai é Pai dele e nosso, dos seus discípulos, a gente chama Deus de Pai, tá? Deus criou tudo perfeito e bom. Dentre as coisas que Deus criou, fez 2 espécies de criaturas, visíveis e invisíveis, certo? Deus fez as criaturas invisíveis e entre elas houve confusão. Explique o que tornou os anjos maus. Lembram? A inveja de um dos anjos, que a gente chama de diabo, que quis ser igual a Deus e com isso se corrompeu. E dessa forma levou outros anjos junto com ele para o inferno. Os anjos bons estão a serviço de Deus. O que eles fazem por você? Eles nos protegem, eles nos guardam, eles nos cuidam por nós. Estão sempre diante de Deus, louvando a Deus. 1 Pedro 5:8 e 9, a gente copiou agora há pouquinho. Explica a advertência que Deus dá a você. Então, ele fala lá no versículo 8 que o diabo anda por aí como um leão procurando alguém para devorar. Então, tem que tomar cuidado. E lá no versículo 9, ele vai dizer para a gente ficar firmes na fé. Tá? Então, são essas 2 recomendações do texto bíblico. Escolha uma das criaturas de Deus e descreva a utilidade que ela tem para você. Vamos lá. Vaca, dá leite. Galinha, nos dá ovo. Ovelha, nos dá lã. E aí a gente pode pensar no que a gente quiser, tá? Qualquer uma criatura de Deus e o que ela traz para a gente de benefício. Falsas ou corretas as afirmações. Antes de existir o mundo, Deus já existia. Sim, correto. Antes de existir o mundo, Deus também não existia. Falso. Deus criou o mundo por sua palavra poderosa. Correto. Os anjos ajudaram a Deus na criação do mundo. Falso. Deus criou o mundo sozinho. Deus poderia ter criado o mundo em alguns segundos apenas. Sim, podia. Deus criou o mundo em 6 dias iguais de 24 horas cada um. Sim, correto. O mundo surgiu por si e foi evoluindo até tornar-se perfeito. Não, falso. Para o cristão, tanto faz crer na evolução do mundo ou crer na criação do mundo criado por Deus. Falso. Para cristãos é importante crer na criação de Deus. Tá bem? Muito bem.
Vamos pegar a lição de número 15, então, página 83, onde fala sobre a criação dos seres humanos. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê muitas pessoas, muitas criaturas que Deus criou e a gente fica admirado com a diversidade. Vocês viram, ou vocês sabem, que todas as pessoas são diferentes, mesmo os irmãos gêmeos, né? Se a gente pegar todas as pessoas do mundo, todas têm a impressão digital, que está aqui nos dedos, né? Esses desenhinhos que a gente tem no dedo, acho que não dá para enxergar do vídeo, mas esses desenhinhos que tem no dedo são diferentes entre todas as pessoas. A gente é único, é diferente, tá? Talvez vocês tenham em casa animal de estimação. Eu já contei para vocês que aqui em casa a gente tem uma cachorrinha, a Madá. E eu imagino que vocês gostem do bichinho de estimação de vocês. A gente dá banho na Madá, dá comida, dá água, leva ela para passear, brinca com ela. Eu imagino que vocês tenham isso também. Mas tem uma criatura que é a mais importante de todas, que é muito mais importante que qualquer animal de estimação. E nessa lição a gente vai estudar sobre a principal criatura que Deus criou, o ser humano, o homem e a mulher. Para isso, vocês vão pegar o livro de Gênesis, bem no comecinho, capítulo 1, versículos 26 até 29, e depois no capítulo 2, versículos 4 até 25, para ler sobre a criação de Adão e de Eva, tá? Leiam, é bem legal de ler isso para a gente entender melhor a lição, tá? Então, tá escrito na apostila ali, ó, Gênesis 1, 26 a 29, e depois capítulo 2, versículos 4 até 25. Então, quando Deus estava criando o mundo, durante 6 dias, Deus fez todas as criaturas, visíveis e invisíveis. Até então, até o 5º dia, não havia seres humanos. No 6º dia, Deus criou a criatura mais importante de todas, o homem e a mulher. Os dois foram criados no 6º dia, tá? Interessante é que Deus faz o ser humano diferente do que ele faz todas as outras criaturas, todos os outros animais, todas as outras plantas, todo o resto que ele fez, tá? Quando Deus cria os outros animais, tudo, Deus simplesmente fala que tenham animais selvagens, os animais aparecem, que tenham animais domésticos, que tenham aves, que tenham peixes e monstros do mar, e os animais vão aparecendo, tá? Pela palavra poderosa de Deus, não é mágica, mas pela palavra poderosa de Deus, os animais vão aparecendo. Agora vejam lá como é que Deus faz Adão. Deus não simplesmente diz, apareça um homem. Dê uma olhada lá em Gênesis 2:7. Deus pega um pouco do pó da terra, pega um pouco de terra e amolda no formato do ser humano. Como se fosse massinha de modelar, vamos imaginar assim, tá? E molda o ser humano no seu formato. Deus mesmo é quem faz o corpo do ser humano. Em seguida, Deus faz o que é mais espetacular, o que é o grande diferencial. Diz lá a Bíblia que Deus soprou nas suas narinas um fôlego de vida. Tá? Essa palavra, lá no hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, quando a gente traduz para o português, ela pode ser fôlego, ela pode ser vento, ou ela pode ser espírito. A gente usa essas 3 palavras na Bíblia para a mesma palavra em hebraico. Fôlego de vida, espírito ou alma e vento. Tá? Então, quando Deus sopra nas narinas do homem, Deus está dando alma. Tá? E essa é a grande diferença dos seres humanos para os animais. A gente tem uma alma que é imortal, que nunca termina. Tá? Essa alma está ligada ao nosso corpo. A gente é feito de corpo e alma. O corpo da gente vai se desgastando e com o passar do tempo, mais cedo ou mais tarde, a gente acaba morrendo. Se Jesus não voltar antes, né? A gente vai acabar morrendo. A alma não morre. A alma é para sempre, desde que foi criada por Deus, tá? Então, por isso que no céu, eu vou ser eu, porque a minha alma não morre. Tá? Por isso que no céu, o meu pai continua sendo meu pai, porque a alma do meu pai não morre, o corpo do meu pai morreu. Meu pai foi sepultado, mas
A alma do meu pai não morreu, ele está no céu. Meu pai é o seu Valdemar que está no céu, entenderam? Então, no céu a gente não vai ser um anjinho, um fantasminha ou qualquer coisa, a gente vai ser a gente, tá? Porque a alma da gente, o nosso lado espiritual, não morre, continua para todo sempre, tá? Deus deu ao ser humano também a capacidade de pensar, de entender e de aprender, tá? Nenhum outro animal tem a capacidade de pensar. Os animais repetem, são treinados a repetir coisas, tá? Tem vários experimentos com os animais que fazem com que pareçam inteligentes, mas não, eles repetem coisas. A minha cachorrinha, a Madá, por exemplo, eu consigo fazer ela ficar sentada, eu consigo fazer ela me dar pata, eu consigo fazer ela deitar, eu consigo fazer com que ela vá para a casa dela, eu consigo fazer com que ela vá na cama dela, mas ela não entende, ela sabe que quando eu tenho aquele barulho de, sei lá, pata, ela vai me dar a patinha e vai ganhar um presente, seja comida, seja carinho, ela sabe, então é o estímulo e resposta, tá? Mas ela não pensa assim, pata, agora vou levar... Não, ela não pensa, tá? É no automático, é por treino. A gente pensa. Se eu perguntar para minha cachorra quanto que é 3 vezes 3, ela não vai bater 9 vezes a pata no chão. Talvez se eu repetir 5.000 vezes isso para ela, ela aprenda a repetir o movimento. Mas não que seja porque ela fez a conta, entenderam? O ser humano é o único que tem essa capacidade de pensar, de ter lógica nas coisas, tá? Mas mais importante que isso é que a gente tem alma, e essa alma é imortal. Martinho Lutero vai explicar a criação do ser humano no primeiro artigo da seguinte forma: Deus me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos. Deus fez os seres humanos de maneira maravilhosa, maneira especial, né, para ser a coisa mais importante, a coroa da criação, a Bíblia na linguagem antiga vai dizer. Agora, pense só em vocês mesmos, o quanto o corpo de vocês é fantástico, quanto as coisas são sensacionais. A gente tem veias, artérias, vasos capilares dentro do corpo que levam sangue, e se a gente pegasse e fosse emendando um no outro e esticando, dá uma quilometragem absurda de tanta veia que a gente tem. O olho da gente enxerga ao contrário, eu acho que eu falei para vocês já, enxerga ao contrário, a gente veria de ponta cabeça, e aí o cérebro é que transforma. O ouvido da gente, para identificar os sons, tem dentro do ouvido alguns mecanismos lá, tímpano, martelo, dentro do ouvido tem martelo, chama martelo, que fazem com que o som funcione para a gente ouvir. Tá? A gente come as coisas e o corpo absorve os nutrientes. Para a gente mexer qualquer coisa, qualquer nervo, qualquer músculo, tem uma ordem do cérebro. É uma loucura o corpo da gente, né? E tudo tem função, tudo tem uma razão de existir. E Deus fez isso de forma perfeita, de uma forma maravilhosa. A gente tem ossos que seguram o nosso corpo em pé. Se a gente não tivesse osso, a gente ia ser uma meleca de carne, um monte de carne no chão, né? Então, Deus faz com que o corpo da gente seja perfeito, porque foi Deus que criou. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, vai dizer que a gente foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Quando a gente se olha no espelho, a gente vê a gente mesmo, a gente vê como a gente é. Né? Vê se o cabelo está penteado, se não tem nenhuma sujeira no rosto, se está legal ou não. A gente vê como a gente é. Quando a gente tira uma foto ou faz um vídeo, a gente, pela foto e pelo vídeo, vê como a gente é. Peguem as fotos de quando vocês eram menores, tá? Ou do pai e da mãe quando eles eram mais jovens. Você, você usava esse tipo de roupa, mãe? Você tinha esse tipo de cabelo? A gente vai ver que as pessoas mudam com o tempo, mas a gente vai ver que, mesmo sendo mais antiga, as fotos é a pessoa, é a imagem
da mãe da gente, a imagem do pai da gente que está ali, mesmo há muito tempo atrás. Então, quando Deus fala que o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, Deus não está falando que Deus é parecido com a gente. Porque Deus é espírito, tá? Deus não tem corpo. Primeira coisa. Então, a gente não é igual a Deus, olhando. O que a gente é igual a Deus? A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a gente foi criado conforme Deus, conhecendo a Deus, sabendo o que Deus quer para a vida da gente. Tá? Adão e Eva não tinham nenhum pecado, eles sabiam exatamente o que Deus queria. E eles foram criados dessa forma, sabendo o que Deus quer, fazendo as coisas conforme Deus queria. Tá? Adão e Eva sabiam exatamente o que era correto e o que não era, sabiam exatamente o que era bom e o que Deus esperava deles. A gente não sabe tão bem assim. E mesmo sabendo, a gente não consegue fazer o que Deus quer. Muitas vezes a gente erra, a gente peca, a gente vai contra a vontade de Deus. É só lembrar dos 10 mandamentos que a gente estudou. A gente não consegue cumprir os 10 mandamentos de forma correta. A gente peca, a gente erra. Adão e Eva não pecavam. Adão e Eva não erravam. Eles faziam tudo conforme Deus esperava deles. Deus cria Adão através do pó da terra e forma o corpo dele. Pouco tempo depois, no mesmo dia, desculpem, pouco tempo depois, no mesmo dia, Deus cria uma companheira para Adão, alguém como se fosse a sua outra metade. E o que Deus faz? Ao invés de Deus pegar a terra e começar do zero de novo, não. Deus faz com que Adão tenha um sono muito profundo e tira uma das costelas do Adão. E faz o homem, ou faz a mulher da mesma substância do homem. Entenderam? Então, em vez de Deus começar do zero, ele disse, não, mas já está pronto. Então eu vou pegar um pedaço do homem e vou fazer a mulher, que vai ser como a sua outra metade. Porque foi feita. Tá? Então, Eva é feita da mesma forma que Adão foi feito. Deus não começa do zero de novo. Deus já pega do Adão que está pronto e faz a Eva igual, tá? Então Deus fez a Eva do Adão, os dois iguais, para se completarem. Veja, não é para disputarem, para um ser mais importante que o outro, para que o homem seja melhor e a mulher seja pior, ou que a mulher seja melhor e o homem seja... Não, é para se completarem. Eles são iguais, os seres humanos são iguais, estão aí para se completar. Tá? Então, por esse motivo, não cabe para pessoas cristãs machismo. Tá? Não cabe para pessoas cristãs racismo. Isso não cabe. Tá? A gente não pode dizer, não, porque o homem é mais... Não é mais nada. É igual à mulher. Não dá para dizer também porque a cor da minha pele, porque o lugar da onde... Não dá. Isso é uma idiotice tremenda. Nós somos iguais. Deus nos fez iguais. Diferentes. Cada um é individual, é diferente, tem sua personalidade, tem seu jeito, tem tudo diferente um do outro. Mas nós somos iguais. Fomos todos criados por Deus, a partir de Adão e Eva. Se Deus não começa a Eva do zero, já pega do Adão para ser igual, e se todo mundo vem de Adão e Eva, não tem como a gente ser diferente. Não tem como alguém ser mais importante que o outro. Não tem como alguém ser mais valioso que o outro. A gente é igual, tá? Então, esqueçam machismo, esqueçam racismo, tá? Isso não combina nem um pouco com o cristianismo. Não combina nem um pouco com pessoas que ouvem e obedecem a Deus. Tá bem? Isso é muito sério. Tá? É muito, muito sério. A gente tem horror a machismo, a gente tem horror a racismo. Tá? Essas coisas não podem existir entre pessoas cristãs. E por que existe? Existe porque o pecado está aí. O pecado faz com que a gente queira ser melhor que os outros, com que a gente seja mais importante que os outros. E pior, quer fazer com que os outros sejam menos
do que qualquer outro. Tá? Então, porque o homem tem que ganhar mais porque ele é mais forte. Besteira. Porque a mulher tem que obedecer ao homem porque está na Bíblia. Eu já escutei isso, tá, gente? Na Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo vai dizer assim, mulheres sejam submissas, obedientes ao seu marido, como a igreja é obediente a Cristo. E aí algumas pessoas dizem, está na Bíblia, é para a mulher obedecer o marido. Só que tem que continuar lendo. Daí o versículo seguinte diz assim, maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele morreu pela igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Então Deus está dizendo para os homens, homens, se precisarem, vocês vão morrer pelas mulheres. Tá? Então não tem machismo nenhum. Mulheres obedeçam aos seus maridos como a igreja obedece a Cristo. A gente obedece a Jesus por medo? Não deveria ser. A gente deve obedecer a Jesus por saber que Jesus quer o melhor para a gente, que Jesus nunca vai querer mal para a gente, que Jesus quer sempre o bem para a gente. As mulheres lá que dizem que é para obedecer ao marido, é nesse sentido, sabendo que o marido quer o melhor para ela, não que quer o pior, não que quer machucar, não. E se quiser machucar, tá errado. E maridos, homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, deem as suas vidas pelas mulheres. Estão vendo como fica igual? Deus quer igualdade. Cor de pele também não funciona, tá? Não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem patrão, nem empregado, pois todos somos um por causa de Cristo Jesus. É o apóstolo Paulo falando de novo, tá? Não tem esse negócio. Então, esqueçam racismo e esqueçam machismo. Isso não pode existir entre cristãos, tá? Isso é bem sério, tá? Então, Deus cria a Eva da costela do Adão, tá? E aí tá lá o primeiro casal, Adão e Eva. E Deus, então, institui o casamento. E Deus vai dizer assim, o homem deixa o seu pai e sua mãe, sai da casa do pai e da mãe, se une com a mulher, que também saiu da casa do pai e da mãe dela, e os dois se tornam uma só pessoa. Homem e mulher, quando casam, são uma só, é como se fosse uma só pessoa. Então, de novo ali, ó, pensando no machismo, tá? Se eu e a Débora, que somos casados, somos uma só pessoa, e eu agrido a Débora, se eu xingo ela, se eu bato nela, eu estou xingando a mim mesmo, eu estou batendo em mim mesmo, porque a gente é uma só pessoa, é uma só coisa, tá? Então, quando o cara é machista, ele é burro ainda por cima, porque está fazendo mal contra ele mesmo, porque ele é casado com a mulher e os dois são uma só pessoa, tá? Por isso o casal tem que andar junto, porque são uma só coisa, uma só pessoa, tá? Mas aí, o pior que podia acontecer, aconteceu. Adão e Eva eram tremendamente felizes quando Deus os criou. Eles moravam num jardim, que a Bíblia chama de Jardim do Éden, que era o paraíso perfeito. Eles tinham tudo o que precisavam nesse jardim. Não tinham maldade, e lá não tinha maldade, não tinha tristeza, não tinha dor, não tinha morte. Era o lugar mais sensacional que poderia existir, tá? Deus estava junto com eles. Mas aí, tem uma olhada em Gênesis 3:6. Adão e Eva pecam. O diabo toma a forma de uma serpente e convence a Eva de comer do fruto de uma árvore que eles não podiam comer. Deus colocou eles no jardim do Éden e disse, vocês podem comer de todas as frutas que tem por aqui, tudo, menos de uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o diabo vai lá e tenta a Eva, que vai lá e cai na armadilha do diabo e come da fruta que não podia comer. As pessoas tentam adivinhar que fruta era essa, por que não? Não precisa adivinhar. Vamos tentar imaginar agora na casa de vocês. Vocês estão em casa, tá? O pai e a mãe vão sair. Eles vão ficar sozinhos em casa. E aí eles dizem assim, você pode fazer qualquer coisa em casa. Você pode
comer qualquer coisa da geladeira, menos um queijo. Vocês têm milhões de outras coisas na geladeira. Só não pode pegar o queijo. Tá? É mais ou menos isso que Deus disse para Adão e Eva. Tem brigadeiro na geladeira, tem fruta na geladeira, tem Coca-Cola, tem água, tem chocolate, tem presunto, tem o que vocês imaginarem. E tem queijo. Não coma queijo. Só isso. E daí a mãe diz assim, porque se você comer o queijo, você vai passar mal. Tá? O queijo estava estragado, sei lá. Estava ruim, não sei. Mas não pode comer o queijo. O pecado foi desobedecer uma ordem de Deus. Não é a fruta em si que é o pecado, é desobedecer a ordem de Deus. Tá? Ou vocês estão ali e a professora de educação física, quando voltar às aulas, a professora de educação física diz para vocês, vocês podem jogar qualquer esporte aqui hoje, na aula de educação física, podem praticar qualquer esporte, menos tiro ao alvo. Tá? Vocês podem fazer qualquer coisa, menos tiro ao alvo. É mais ou menos essa a ideia. A desobediência é que causou o pecado. E os resultados do pecado são a doença, a dor, tristeza, cansaço, maldade, ódio, morte e por aí afora. Tá? Por desobediência. Não é a questão da fruta. O que fruta era? Era uma maçã, era uma jaca, era um morango. Não, não tem nada a ver. É a desobediência, tá? Então desobedeceu a Deus. Deus diz, não faz tal coisa. Foram lá e fizeram. Tá? O fato de desobedecer a Deus é que gera o pecado. Em Gênesis 5:3 vai falar que os filhos de Adão e Eva, que ali na Bíblia vão aparecer como Caim e Abel, nasceram com a imagem de Deus perdida. Tá? Então eles já não eram mais como eram Adão e Eva, conhecendo a Deus perfeitamente. Já tinham o pecado dentro de si, o que a gente chama de pecado original, que é como se fosse um vírus, vai passando de uma pessoa para outra. O pai e a mãe têm, a gente vai ter também. Tá? A raça humana inteira vai ter o que a gente chama de pecado original, que está desde o começo. Tá? Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Depois, se a gente continua lendo, vai ver que eles tiveram um outro filho chamado Sete. Seth. Tá? Na Bíblia está 7, como se fosse o número 7. Em hebraico é Seth. Tá? Com S-E-T-H, seria o jeito mais certo de escrever. Mas depois a Bíblia vai dizer que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Tá? O Adão viveu 900 e tantos anos, tem lá na genealogia depois. Então ele teve um monte de filhos e filhas. Sim, os primeiros seres humanos depois de Adão e Eva, depois de Caim e Abel, casaram com irmãos. Sim, casaram. Depois com primos, sim. Depois foi se esparramando. Tá? Foi assim que começou. Porque não tinha outro jeito, né? Só pensar, se só tinha 2 pessoas, vai ter que casar com a sua irmã. Tá? Isso não é bom, tá? Não é correto. Isso foi lá no começo do mundo. Foi uma, vamos dizer assim, Deus abriu uma exceção nesse caso. Tá? Em Colossenses 3:10 e Efésios 4:24, diz que a imagem de Deus é renovada nos cristãos em parte, não totalmente, mas em parte, pela fé em Jesus Cristo. Mas enquanto a gente ainda está nesse mundo, a imagem de Deus de forma perfeita nunca vai ser alcançada. Tá? A gente sempre vai estar tentando fazer o que Deus espera, tentando acertar, mas a gente vai acabar errando. Tá? O Salmo 17:15 diz que no céu a gente vai ter de novo a imagem perfeita de Deus. No céu a gente não tem mais pecado. Tá? No céu é tudo correto, não tem dor, tristeza, morte, choro, nada disso. O céu é um lugar perfeito. Aí veio o melhor aconteceu. João 3,16. Deus quis salvar Adão e Eva dos seus pecados e quer salvar toda a humanidade, desde Adão e Eva até a última pessoa que pisar nesse planeta. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Deus não quer que ninguém seja castigado no inferno.
Deus ama os seres humanos e enviou o seu Filho Jesus a esse mundo para nos salvar. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Tá? Jesus veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele está pagando pelos nossos pecados. Quem tinha que sofrer o que Jesus sofreu somos nós. Nós que pecamos é que deveríamos pagar pelos pecados. Como a gente não ia conseguir pagar de jeito nenhum, Deus envia Jesus, que se torna o nosso substituto. O apóstolo Pedro vai chamar Jesus de advogado. Ele diz assim, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá? Então Jesus é quem nos defende diante de Deus por causa dos nossos pecados. No céu, quando a gente for ressuscitado, como eu já disse antes, a gente vai ter de novo a imagem perfeita de Deus. A gente vai viver sem pecado de novo. E o Salmo 139:14 vai lembrar que a gente pode agradecer a Deus porque Ele nos criou, nos deu corpo e alma, ouvidos, membros, olhos, razão, todos os sentidos. Nós agradecemos a Deus por Ele ter nos dado um corpo perfeito, por ter nos dado uma vida e principalmente porque Ele enviou o Salvador Jesus, que veio ao mundo justamente para nos levar de volta para o céu, para nos levar de volta à presença do nosso Deus, que nos criou, que nos mantém com vida. Tá bem? Tarefinha para vocês. Página 84 e 85, tá? Então a gente tem 3 versículos para copiar e aí temos algumas questões para responder, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrem, podem mandar o WhatsApp, eu respondo para vocês. E uma novidade para vocês, se tudo correr bem, se os índices aí da Covid continuarem do jeito que estão, em baixa, em outubro a gente volta com as nossas aulas lá na igreja, tá? Então, mês de setembro ainda, a gente continua por vídeo, tá? E aí, em outubro, se tudo continuar como está indo, se a Covid estiver recuando mesmo, se a gente não tiver mais tanto perigo de contágio, em outubro a gente volta com as nossas aulas presenciais lá na igreja, tá bem?